coisas muito interessantes na palavra quando vamos ler. Además de ler e alegrar-nos na palavra, é confiar em lo que está escrito. Se aqui está escrito, já está. Aunque não pueda ver, o Senhor sigue obrando. E somos um corpo. Se estamos lejos do corpo, não somos nada. Pero como igreja, tendremos e vamos ter muitos desafios. Porque os dias são malos, como disse a palavra. O Senhor já está às portas. Em regresso de nosso Senhor e Salvador Jesucristo está aí. O mundo está em llamas. Não hace falta contar e dizer. Não, se tu prendes tu tele, se tu abres tu móvel, tu vê que coisas. Começamos o ano a full, buscando notícias buenas, pero solamente encontraremos essas buenas notícias a los pies de Cristo e em sua palavra. Por isso que o grande desafio nosso como igreja é confiar que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Aunque não pueda ver, Ele sigue obrando. Dile a tu hermano, aunque tu não veas, pero dile fuerte, são 10 para as 12, não terminarei antes de la 1, seguro. Aunque tu não veas, Deus sigue obrando. Pero não quero que tu digas esto que vou dizer a tu hermano agora. Eu vou dizer em alto e bom sonido. Pero Deus não obra como tu queres. É como Ele quer. Cantar que o Senhor sigue obrando é bonito. E aún melhor quando as coisas estão se encarrando como nós outros queremos. Pero a palavra de Deus nos ensina que Deus não trabalha como nós outros queremos. Este ano poderia ser assim, poderia ser assado, cocido, cocinado. Não. Se não te gusta o caldo, porque aprender a gostar. Porque as coisas de Deus sempre são buenas, são perfeitas e são agradáveis. Pero as coisas de Deus, não as minhas, não as tuas. E é interessante este desafio que temos para o novo que está por chegar, ou já estamos em ele, é dizer, Senhor, eu estou em tus manos, quero caminhar contigo, quero fazer tu voluntad. Senhor, todo lo que eu aprendi em minha vida, hasta el dia de hoje, eu quero seguir aprendendo, pero contigo, a tu maneira, com tus métodos. Não quero que o ano de 26 seja como eu entendo que deve de ser. Eu quero que o ano 26 seja lleno de la presença de Deus em minha vida, lleno de la presença de Deus em minha família, que aonde eu ponga mis pés, o Senhor esteja comigo, aonde minha família chegue, o Senhor esteja, aleluia, com sua mão estendida. Bendito seja o nome de Jesus, porque donde ou aonde o Senhor está, há felicidade, há paz, há gozo, há aliento, há provisão, há proteção. Se tu crê nesta palavra, suelta um grito de júbilo, com glória a Deus, com aleluia, porque Deus sigue en el control de todas as coisas. Bendito seja su nome. Aleluia. Há um texto que eu convivo com ele desde minha niñez. Eu creio que já prediquei algumas vezes este texto aqui. Pero cada vez que leio este salmo, princípios del ano em especial, há verdades
que expressa com muita sencillez lo que eu tenho que ter en este año, lo que eu necessito como homem, como padre de família, coisas que são tão sencillas, pero quita nossos sonhos. Quando não há provisão em nossa casa, que hacemos? Óbvio, nos desesperamos, ou não? Ah, que bueno, não tenho nada que comer hoje, glória a Deus, vou ajudar. Não, não é assim, vê? É interessante. Ai, não tenho nenhuma plata em meu bolsillo. Que maravilha! Não, homem, não é assim. Senhor, tu puedes proveer, tu puedes. E aunque demonstramos em nosso exterior uma alegria, solamente Deus sabe como está, não é assim, Percy? Nosso coração. E este salmo que você conhece, eu não vengo a ensinar nada aos irmãos, eu solamente quero recordar, porque eu estou seguro que você já leu muitas vezes este salmo, que é o Salmo 23. Quantos já leram este salmo? Quem não leu, vai ler hoje. Vou perguntar por segunda vez: quantos leram este salmo? Que bueno, glória a Deus. Vamos ler todos juntos? Salmo 23. Glória a Deus. A la voz de 3. 1, 2, 3. Jeová es mi pastor, nada me faltará. Em lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a águas de repouso me pastoreará. Confortará minha alma. Me guiará por sendas de justiça, por amor de su nombre. Aunque ande em valle de sombra de muerte, não temerei mal alguno, porque tu estarás comigo. Tu vara e tu cajado me infundirão aliento, e adereças mesas delante de mim, em presenças de mis angustiadores. Unges minha cabeça com azeite, minha copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hay prédica mejor que esta. Por isso que digo, tenho uma particularidade especial com este salmo, porque é uma peregrinação de um pastor com suas ovelhas. E para nossos dias de hoje, nós somos as ovelhas e nosso Senhor, o sumo pastor. Pero é muito interessante esse texto, porque ele é tão sencillo, tão especial, porque ele habla de uma experiência pastoral, de cuidado de um jovem com suas ovelhas. Literal. Tratava, cuidava, preocupava-se se estava com a barriga, a tripa llena, preocupava-se se estava com sede ou com frio. Se estudarmos, como os irmãos já disseram, mirarmos bem, Davi tinha toda esta preocupação, o cuidado. E é interessante porque quando o Maestro Jesus, em los evangelhos, guia seus discípulos, a gente que caminhava com ele, lo mesmo, o cuidado. Se estavam com hambre, se estavam com medo. E lo mais interessante, Davi, quando estava cuidando de suas ovelhas, quando passava algo raro, ele tinha que fazer um esforço muito grande para proveer suas ovelhas, pero não deixava as ovelhitas sem provisão.
E é interessante que se volvermos um pouquinho as páginas de nossas Bíblias e formos a los livros históricos, em especial 1 de Samuel, não esse que está tocando, vamos encontrar que Davi cuidava tão bem, de uma maneira tão especial, suas ovelhitas, que ele não estava preocupado em los dias de fiesta. Ele seguia trabalhando. Por que isto, pastor? Mire o texto. Quando o profeta Samuel chegou em la casa de seu padre para buscar o novo rei de Israel, mirou todos seus hermanos. Pero el corazón de Samuel estava em lo que seus olhos naturais estavam mirando. E quando ele mirou os hermanos de Davi, todos especiales, fuertes, soldados, buena aparência, o Espírito Santo habla seu coração, Deus habla seu coração, dizendo: mira, Davi, não é assim. Não é como tu queres. Tu miras o exterior, pero eu estou contemplando e vendo o coração. Sabe por que Davi seguia com seu trabalho? Porque quando o profeta se acercava a la casa de alguém ou a um pueblo, era motivo de fiesta. E eles perguntavam: ¿qué viene a hacer, Samuel? ¿Es de bien tu venida? ¿O es algo malo? Por favor, diga de una, porque já vamos nos consagrar e oferecer o sacrifício para que o Senhor perdone nossos pecados. Este é o texto que diz. Então, toda a população, toda a gente, toda a casa de Isaí sabia que neste dia, pastor Luiz, habría fiesta, porque o profeta estaria allí. Pero sabe o que me chama a atenção? Davi não estava em casa. Porque quando Samuel mira todos os filhos, pergunta: falta alguém? Aí o pai de Davi: hay uno, pero es jovem, não tem nenhuma experiência com a guerra. Uau, isto me encanta, hermano. Isto demonstra que o Senhor não necessita de tus habilidades. Ele necessita de tu disponibilidade, tu disposição. Todo o tempo, todos os anos de igreja que temos. E às vezes o inimigo nos engana com as mesmas coisas. Pero Davi tinha um compromisso com seu ofício. Ele poderia e devia, se quisera, utilizar a melhor excusa que a tradição de Israel tinha. Mira, o profeta está em minha casa. Mis ovejas que cuidem de suas vidas. Eu vou estar cerca do profeta. Não. Porque para que o Senhor haga o que Ele tem que fazer em tu vida, oh, aleluia, Ele necessita solamente que tu esteja com um coração aberto e disposto para o que Ele quer fazer. E eu venho com uma palavra de Deus para tu coração e para tu casa e para tu família nesta manhã, que servirá para todo o ano 2026. Se tu crê, levanta tus manos ao cielo e recebe esta palavra bíblica em el nombre de Jesus. Basado como está tu coração, chegará o milagro e as respostas que tu quieres e que tu vienes pedindo e hablando ao Senhor. Se tu crê nesta palavra, glorifique a Ele e bendiga su santo nome. Chegará a resposta. Davi estava em seu momento, talvez com muitas dúvidas por la juventude. Pero quando chegamos ao Salmo 23, já não és um ninho, já não és um jovem, és um homem experiente.
Pero él habló de la sencillez de su trabajo, assim como ele cuidava, assim como ele peregrinava com suas ovejitas. Imagina el sumo pastor. Oh, glória a Deus. Talvez você não esteja entendendo. Você é uma ovejita. E o pastor Jesus cuida de cada dia de tu vida. Oh, glória! Cuida de cada dia deste ano 26. O que tenho que fazer, pastor? Tu sabes. Vou solamente te recordar. Tu tens que crer e confiar na palavra. Às vezes temos uma vida cristiana muito religiosa, pero não de confiar. Só não, o Senhor pode, o Senhor hará. E como está tu coração? E se não passa o que tu imaginas que vai passar? O que vas a fazer? Porque temos a mala costumbre de que quando as coisas não saem como queremos, permita-me dizer: o Senhor me abandonou. Eu não tenho mais que ir a la igreja. Não hace falta. Porque vengo aí sofrendo anos e anos. Culpamos o Senhor de nossos errores. Porque quando miramos a palavra, vamos entender que o Senhor é soberano. E o Senhor não depende de Bruno. O Senhor não depende de nenhum de nós para fazer o que Ele quer fazer, porque Ele é soberano. Ele é soberano. El Salmo 24, el verso 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ele é soberano. Você pode glorificá-lo esta manhã, porque Ele é soberano, Ele é grande, Ele é poderoso. Ele é, aleluia, Ele está sentado em seu trono e sigue, eu vou dizer outra vez, e sigue no controle de todas as coisas. Aunque tu não puedas ver, Deus sigue obrando e Ele não vai ser como a ti te gusta ou como a ti te viene bem. Ele vai ser basado em tu necessidade, que a ti te guste ou não, que a mim me guste ou não. Deus é soberano e eu venho esta manhã para glorificá-lo, e eu venho esta manhã para adorá-lo, e eu venho esta manhã para dizer que aunque Ele me mate, eu estarei esperando em Ele. Pastor, não está passando o que eu quero, seguirá sem passar. Pero quando chegar o dia que tu ponga tus rodillas en el suelo y diga: Senhor, eu estou aqui, haga tu voluntad en mi vida, porque tu voluntad eu sei que às vezes me cuesta, eu sei que os processos que tu permite que eu camine me duele, pero eu quero estar bajo tu proteção, Deus Todo-Poderoso. O salmista vai dizer: tu vara e tu cajado me infundirão aliento. Diga isto a uma pessoa que não conhece a palavra. Como vai trazer aliento com vara e cajado? Minha mamãe usava a vara e o cajado para outras coisas, menos para aliento. É interessante ou não? E sabemos que é assim. Sabemos que o Senhor trata de uma maneira muito especial com cada um de nós. O salmista camina, peregrina, e como dije al princípio, ele descreve neste salmo sua experiência personal. Ele não habla de uma experiência de alguém. O salmista Davi habla de sua experiência. Ele disse: Jeová és mi pastor.
Jehová es mi proveedor. Jehová es mi guía. Jehová es mi amigo personal. ¿Cuántos tienen el privilegio de decir, yo soy amigo de Jesús? Oh, aleluya, siento la gracia de Dios esta mañana, hermano. Porque nos esforzamos muchas veces en esta vida terrenal, nos esforzamos para hacer de todo lo que nos da la gana. Queremos agradar a todos. Queremos hacer nuestras propias voluntades, pero no nos esforzamos para agradar a Dios, para ser amigo de Jesús. Queremos ser conocidos de todos e por todos. Pero como está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestro relacionamiento con Dios? ¿Cómo está nuestra vida devocional, nuestra vida de oración? Y yo vengo esta mañana para predicar y hablar lo que está en mi corazón. Y los hermanos no piensen que yo no estoy escuchando lo que estoy predicando. Pero muitas das vezes relajamos nuestra caminhada espiritual por outras coisas que não têm nada a ver. Pero estas coisas que não têm nada a ver nos trai um aliento ou um gozo temporário, cortico. Pero preferimos, porque estar na presença de Deus nos cuesta. El dia tem 24 horas. E nossa cabeça empieza a doler quando estamos 10 minutos lendo a Bíblia. Pero está uma hora de rios e rios e rios em Instagram, Facebook, TikTok. Ai, Senhor, já estou toda. Estarei aqui solamente 10 minutinhos, já vou em 1 hora. É assim, irmão, é assim. Não, pastor, comigo não é. Glória a Deus que contigo não é. Pero generalmente é assim. Pero caminhar com Deus, entender. E aqui alguns irmãos já leram este livro. E se não leram, eu lhes invito a ler. Um livro que se chama Buenos Dias, Espírito Santo. Ah, pastor, eu não creio nessas coisas. É por isso que tu estás assim. Pero que bonito despertar na manhã, correr tu Bíblia, abrir tu Bíblia e dizer Buenos Dias, Espírito Santo. E sentir a presença do Senhor. Tu tacita de café aqui ao lado. Saber que vai ter um dia lleno de faena, de trabalho, um frio. E quando não é frio, é um calor. Pero começou o dia com tu tacita de café. Buenos Dias, Espírito Santo. E sentir que o Espírito Santo senta a tu lado. Oh, aleluia. E quando estás solo, siente o abraço do Espírito. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque se não és assim, irmão, nossa vida não tem nenhum sentido. Se não chegamos à igreja e oramos, a vida tem muita faena, irmãos. A vida tem muitas coisas que desagradam. A vida é llena de surpresa. Algumas buenas, outras desagradabilíssimas. Pero mira este texto. Todo lo puedo em Cristo que me fortalece. Você pode por alguns segundos cerrar seus olhos onde você está aí mesmo e dizer: Senhor, tenho grandes expectativas para este ano. Pero primeiro quero estar, Senhor, sendo pastoreado por Ti. Eu quero submeter-me, Senhor, a Tu vontade em minha vida, Senhor. Oh, aleluia. O inimigo pode hasta se acercar.
Pero como dice la palabra, Él anda como un león rugiente, pero Él no es el león. El verdadero león es el león de la tribu de Judá, el que vive para todos siempre. Nunca los hermanos van a escuchar mientras estén en este altar hablando sobre perfección. Nunca, porque el perfecto solamente es Jesús. Ahora siempre van a escuchar que el Señor utiliza personas imperfectas para que el milagro sea aún mayor. Porque no es con tus fuerzas, no es con tus habilidades. Tu corre ou tu disse assim: Senhor, minhas habilidades, minha força está em tus manos, úsala. 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 E às vezes o Senhor está tratando com uno mesmo, en el coração. Ah, Senhor, tenho tantos planos, Senhor, para este ano. E ele Senhor, tranquilo, hijo, eu sou tu pastor. Tranquilo, hija, eu sou tu pastor. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Davi pudo escrever sua experiência personal com Deus. Também, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se você, como já creio que você já leu isso, esta expressão nada me faltará, não é que não vamos ter dias que falta algo, pero escute-me bem, esta expressão bíblica quer dizer que não me faltará nada indispensável, necessário. O Senhor suple nuestra necesidade. Pastor, isso não, então eu não terei abundância. Não tem nada que ver, mano. Chegará a abundância em tu casa. Pero não te preocupes, porque em tu necessidade haverá milagros. Quem necessita de uma provisão de Deus, chegará a provisão. Recibem o nome de Jesus. E às vezes, e muitas vezes, a provisão não é material, é algo espiritual, é algo em tu alma, é uma limpeza em tu coração. Então, se recebe esta palavra profética em nome de Jesus, chegará esta provisão que tu necessitas. Bendito seja o nome poderoso del Senhor Jesucristo. Volverá a sonrisa em tus lábios. Oh, aleluia! Estarás contento em meio de los processos de la vida, porque o Senhor te trajo esta manhã a manantial de vida para recordar a tu coração que sigue caminhando contigo, cuidando de tu família, e tu estarás contento em meio de los processos que vendrão. Desfruta del cuidado del Todo-Poderoso em tu vida. Bendito seja o nome de Jesus. Não entendo este processo. Cállese. Não quero este processo. Cállese 2 vezes. Deus trata como Ele quer. E eu sou um predicador pentecostal. Eu não posso estar lejos de minhas características. Deus cuida. Deus cuida. Deus abre portas donde não há chaves e donde há solamente uma parede. Deus cria uma porta e já está, porque Ele é soberano, Ele é grande. Levanta tus manos, vengo com uma palavra forte em meu coração. Habrá recompensa de Deus para tus esforços. Descansa tu coração, porque tu hija está em la mano de Deus. Pastor, estou preocupado com o que vai passar em 26. O Senhor te trajo esta manhã a manantial de vida para dizer-te: cuidado, cuidado, solamente cuidado. Preocupa-se em não estar lejos de la presença, porque mientras estamos bajo este pastoreio del sumo pastor, não estou falando de Bruno, oh glória a Deus, porque Bruno necessita também estar abaixo disto. Estou falando de Deus Todo-Poderoso, que te trajo
que te creó, que hasta el día de hoy ha proveído en tu casa, no dejó faltar nada. Hubo días que tú quisiste, Senhor, poderia ser assim, pero tenía provisión. Senhor, mejor que fuera assim, pero havia provisão, havia cuidado. Dile a tu hermano, não te preocupes, habrá cuidado de Deus. Não te preocupes, habrá cuidado de Deus. Habrá cuidado de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Há provisões que vão mais allá de algo material. Às vezes o que necessitamos é de uma sonrisa. É assim ou não? Às vezes o que necessitamos é estar juntos, compartilhar algo. E o inimigo quer quitar isto de nosso convívio. Temos muitas prioridades. Pero sabe o que me ensina esse texto? Que não me faltará satisfação completa. Mire o texto, versículo 23. Digo, Salmo 23, versículo 2. Em lugares de delicados pastos me hará descansar. Todos a tu alrededor, agobiados. Essa irmã Janira, todos, ai Senhor, como será? Como será? E tu, estou seguindo a Jesus Cristo. Estou seguindo. Mira, tu não estás preocupado, talvez mais que tu, pero sigo confiado. Não, e agora habrá uma terceira guerra mundial. Se tu eres conhecedor da palavra, tu vas dizer, isto é cumprimento. Jesus está às portas. Oh glória! E vai se acabar tudo. Não, a palavra disse que al final será isto mesmo. Aí estamos. Ah, pastor, pero buscamos a paz. Desde Adão, o homem busca a paz e não consegue, porque estão buscando a sua maneira. E a única paz que sobrepassa todo entendimento é a paz de Deus. Como os hermanos sabem, houve presidentes, não, dictadores que pensavam que iba a ter um 26 igualito a los demás. De la nada, se hubiera dormido sem roupa, mira como estava. El lío. Passava por la cabeça dele isto? Jamás. Pastor, e você é a favor da guerra? Deus me guarde disto. Estou falando solamente que Deus tem o controle de tudo. Todo lo que passa, de bueno e de malo. Porque os homens buscam seus próprios malos. Não é Deus. Aqui vocês conhecem, a maioria, eu creio, uma história muito interessante. Um homem se acercou a um peluqueiro. Estava pelo assim como o pastor Luiz, muito bonito hoje, com seu pelo bem cortadito. Eu vou esta semana, pastor. E o homem estava aí falando, e o peluqueiro disse: não creio em Deus, Deus não existe. Aí o peluqueiro disse: Deus não existe? Sim, existe. Aí o homem que estava cortando o pelo disse: não, Deus não existe, porque há muitas coisas horríveis no mundo. Muitos niños que se morrem de hambre, muitas guerras, todo. E o peluqueiro só escutando. Por isso que eu não creio que Deus existe. Aí o peluqueiro disse: pois peluqueiros tampouco existem. Como você é um? Não, e porque há tanta gente com pelos largos? Não, Steve, não é isso contigo. O problema é que a gente não busca os peluqueiros. Vê, Steve?
Eu corto também. O problema é que a gente não busca a Deus e querem fazer a sua maneira. Pero a satisfação é interessante. Acostar-se em pastos verdes literalmente habla de uma hierba suave. Descanso. Hermanos, necessitamos de muitas coisas. Eu poderia ser um listado aqui, junto com minha esposa. Você também. Pero, además de necessitar, nós buscamos descanso. Porque o descanso traz, hermano Jesus, tranquilidade, paz. O mundo agobiado. E Samuel, o mundo, Diego, para se acabar. E nós seguimos, descansados e confiados. Isto é forte, irmão. Nenhum homem em el mundo, por mais poderoso que seja, pode proveer descanso. Ele pode prometer proteção, pero descanso não. Às vezes pensamos que estamos protegidos, não? E de lá nada, bum! Nada. Não estou. Pero descanso não. Aún em uma prisão, aún em um cárcere, aún em uma prueba. A palavra diz que havia 2 homens, Pablo e Silas. Álvaro, como tu conheces a história. E aí, amigo, o que vamos fazer? Cantar. Todos 2 estropeados. Os soldados romanos machacaram o pobre Pablo e Silas. Eu não sei qual é a canção, porque não havia himnário neste entonces. Pero algo que rompe cadenas era algo assim. Milagroso, abres caminho, cumples promessa, luz em tinieblas, mi Deus, assim é. Você pode cantar esta manhã, milagroso, uma vez mais. Milagroso. Declare. Luz em tinieblas, mi Deus. Ao mais forte declare milagroso. Milagroso, abres caminho, cumples promessas, luz em tinieblas, mi Deus. Oh, aleluia, aunque não pueda ver. Aunque não pueda ver, está sobrando. Cierra tus ojos e adora. És um princípio de ano. Sempre estás. Sempre estás. Aunque não pueda. Aunque não pueda ver. Isto é fé. Aunque não pueda ver. Sempre estás sobrando, sempre estás. Oh, aleluia. Às vezes não vemos, pero Deus sigue obrando. Pablo, Silas cantaram. Não sei se já passou esta experiência contigo. Pero cantar em meio de uma dificuldade, cada um tem sua experiência. Às vezes não temos força, pero estamos em paz. Estamos descansados. Escute-me bem. Diagnóstico não é sentença. Vou dizer outra vez. Diagnósticos não são sentenças
Quem tem a última palavra em tu vida, em tu casa, em tus hijos, é Deus, é Deus. E a palavra de Deus para tu família esta manhã, para tu ano de 26, é de bendição, é de esperança, é de aliento, é de satisfação. Se tu recebes esta palavra, dá-lhe um grito de júbilo, aplauda ao Senhor, porque Ele é grande, poderoso. Estavam em la cárcel. Que hicieron, Percy? Cantar. Cantar. Quem era o grande levita do Antigo Testamento? Davi. Davi, el resto viene. Saúl te va a pegar, Davi, porque tu fuera ungido e ele não quer. E Davi seguia. Pero por que Davi seguia? Pastor, Davi teve medo, óbvio. Pero Davi, Pastor Luiz, como você sabe, tinha uma promessa. Uau! E mientras eu esté sendo obediente a Deus, Ele cumprirá suas promessas em minha vida. Glória a Deus. É interessante, irmão, o descanso. Analisando as ovelhitas. Se mirarmos com tranquilidade, não necessita tantos dias de estudo. As ovelhitas, elas nunca se acuestam mientras não estão satisfeitas. Hablando de algo espiritual, nós, mientras não estemos llenos da presença de Deus, sempre vamos estar agobiados. Sempre vamos estar buscando resposta. Pero haga esta experiência esta semana. Dobre suas rodillas em sua habitação. Diga: Senhor, eu quero resposta. Eu quero esto tudo, Senhor, pero lo que necesito agora é descansar em Ti. Oh, glória a Deus. Lo que necesito agora é que mi coração esteja em paz. Em meio de la tormenta, Deus chegará com paz a tu vida. Quem recebe esta palavra, glória a Deus. Esta imagem de la ovejita descansando, acostada, transmite um completo ou uma completa satisfação. Se acostou, está tranquila. Pode passar o que passar, as bombas, e você, glória a Deus, descansada, em meio da tormenta. Escute-me bem, outra coisa que você necessita, que necessitamos para este ano. Primeiro, a satisfação completa. Luego, necessitamos de um guia. Quantos necessitam ser guiados? Não, pastor, eu sei o caminho. Não sabes. Tu tranquilo que tu não sabes. Não sabemos. Mira o texto. Confortará minha alma. Me guiará por sendas de justiça, por amor de su nombre. Ele me guia suavemente por águas de repouso, águas tranquilas. Esto me demonstra ou me transmite a ideia de orientação. Um guia orienta, óbvio. E escute-me bem. Deus nunca te vai empurrar assim. Ele vai te guiar. Como um padre corre a mão de seu filho e sai caminhando. Por aqui, hijo. Pero não suelta, irmã Janira, irmã Dúvis, la mano del hijo.
É interessante. O pastor, o sumo pastor, ele não, por aqui. Vamos. Oh glória. Deus te traz esta manhã para dizer claro a tu coração que Ele está listo ou presto a caminhar contigo este ano, te guiando. Quantos necessita da companhia de Deus este ano? Oh, aleluia. Eu hablo de respostas de Deus, como falei ao princípio aqui, porque este ano já começamos com respostas de Deus. Sim ou não, irmã Coral? Resposta. Coisas que para alguns ou muitos é algo material. Pero 35 ditos de oração, Senhor, o que está passando? Tu entendes que é algo espiritual. Aí ele, Senhor, eu sou o Senhor, tanto do material como do espiritual. Glória a Deus. E Ele vai caminhar contigo, trazendo resposta para a tua vida. Guiará. E aí vem uma coisa que me encanta. Vamos. Guia. Satisfação. Pero, o versículo 4 do Salmo 23 diz assim: aunque ande em valle de sombra de muerte, não temerei. Pero me encantaria que estivesse escrito aqui que eu não ia andar em valle de sombra de muerte. Pero está escrito: aunque ande. Habrá dias que estaremos ao borde da desesperação. E há duas ideias em los textos bíblicos sobre sombra de muerte. Puede que seja literal, algo literal, e puede que seja também uma oscuridade, dias oscuros. Quem já teve dias oscuros aqui? Pastor, nunca tive. Estou tranquilo. Descansa. Há dias malos, não é assim, Percy? E estes dias malos fazem parte de nossa vida. Nenhum de nós estamos totalmente protegidos de los dias malos. Porque o texto diz: aunque ande em sombra, em valle de sombra de muerte, não temerei. Pero quem me garantiza, irmã Edgar, que eu não vou temer? Quem? Minha esposa. Minha esposa espera que eu traga aliento a seu coração. Eu estou com medo também. E aí? Queda os dois com medo. Deus. Porque viene renuevo de parte de Deus para nós. Porque o texto é: me guiará e confortará minha alma por sendas de justiça. Isto é decir, isto quer dizer que aunque tu estés caminhando, foi o Senhor que permitiu que tu camines por este valle. E Ele estará contigo trayendo renuevo. Quantos necessitam de renuevo de Deus? E este renuevo habla de restauração. Eu necessito, hermano, ser restaurado. Necessitamos de uma restauração. E a restauração é algo muito personal. Porque logo depois da restauração, viene aún mais desejo de uma búsqueda por la presencia de Deus, de orar, de estar cerca de Deus. E isto é decir que vendrá gran avivamiento para tu vida, para tu coração. Pero primeiro viene uma restauração. Algo nuevo, Ele refresca minha alma, é decir, me vivifica, me renueva. Oh, glória a Deus. E os textos sagrados, e este tema de renuevo, é
recurrente también en el Nuevo Testamento. Segunda de Coríntios capítulo 2, Segunda de Coríntios capítulo 4, versículo 16, dice assim: el interior, sin embargo, se renueva de dia em dia. Pero mire o princípio del texto: portanto, não desmayamos. Antes, aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de dia em dia. Esto es decir, estamos caminhando em los procesos de la vida. Pero el Espíritu Santo de Dios renueva nuestra alma, renueva nuestro corazón, y nosotros seguimos cantando y alabando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios. Efésios capítulo 4, versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 23. Efésios 4 e 23. E renovaos en el espíritu de vuestra mente. El cuerpo está cansado, pero el corazón está avivado. Glória a Deus. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Escute-me bem. Não faltará renuevo. Não faltará graça. Não faltará ajuda. E não faltará instrução de Deus. Guía-me por sendas de justiça, por amor de su nombre. Os caminhos da justiça às vezes não são como queremos. Há curvas, barrones, huecos. Mas são os processos da vida. E uma das funções da palavra, que toda palavra é inspirada por Deus, pero uma das funções da palavra é nos instruir com justiça, porque não solamente vai falar o que queremos escuchar. Em geral vai falar: obedeça, arrepientam-se, vuelvam a hacer as coisas buenas. É um confronto. Bueno é solamente ler: Jeová é meu pastor. Pero mejor aún é ler: aunque ande em valle de sombra de muerte, Ele estará comigo. Ele vai me guiar por sendas de justiça. Ele vai me guiar por caminhos de redenção. Ele me guiará por caminhos que traerão benefícios espirituais para minha vida. Ele me guiará por caminhos em este ano 2026, para que eu venga a recordar que sou dependente de Ele. Quantos dependem do Senhor? Quantos dependem do Senhor? Oh, aleluia, aleluia. Caminho de restauração, caminho de renovo, caminho de santificação, caminho de hacer a vontade de Deus. Desde o princípio, o Senhor instruía a Moisés: habla a la congregação, dile al pueblo, obedeçam mi palavra, hagam mi voluntad, porque se obedeceres habrá provisão, habrá sanidade, habrá puertas abertas. Nenhum inimigo será maior que ustedes, porque eu pelearei, lucharei por ustedes. Aleluia. E Deus nunca perdeu uma batalha. Pero temos que andar como hijos, como disse o apóstolo Pedro em sua primeira carta, versículo 14, como hijos obedientes. Não os conformeis a los deseos que antes teniam, estando em vuestra ignorância, senão como aquele que os chamou é santo, sede santo também vosotros santos em
toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. É a dependência. Às vezes parece tonteria, pastor. Por isso, pero de tonteria em tonteria, se convierte em um tonterão. Não sei se tem esta palavra. Pouquito a pouco. Um troço de chicharrón não te hace mal, pero 10 troços es bueno, pero puede que pouco a pouco. Estes caminhos de justiça, o Senhor nos leva para ensinar que coisas ou atitudes que nós outros não, esto está chismoseando, está falando mal de minha irmã, falei hoje manhã, abraço e tomo café com ele na igreja. E Satanás, que hermoso, assim me gusta. É duro, pero é verdade. Ser pastoreado é entender. Não me gusta como o pastor toma o café. Sou saudável. Me gusta café sem açúcar. Parece uma tonteria. Mas se tu estás caminhando por sendas ou caminhos de justiça, tu vas a entender que Deus quer coisas maiores com tu vida. Basado em la palavra, não em dicho mío, que não sou tonto. Pero quem de verdade passou por uma verdadeira conversão, ou um encontro com Deus, ele tem temor em seu coração. E talvez cositas chiquitas assim, não, pero é só isto. O Senhor te leva por caminhos de justiça, sendas de justiça. Job, capítulo 36. Job, capítulo 36, versículo 13. Primeiro, o versículo 5. 36 e 5. É aqui que Deus é, diga comigo, grande. Falta 15 minutos para as 12, para a 1. Terminarei antes da 1. Já estou concluindo. É aqui que Deus é grande. E aqui me encanta. Pero não desestima a nadie. Oh, aleluia. És poderoso em força e sabedoria. Pastor, eu me sinto tão débil. Aí Deus está contigo. Pastor, eu me sinto tão forte. É Deus também que está contigo. Mira o que disse o versículo 13. Mas los hipócritas de coração atesoram para si la ira e não clamarão quando ele los atare. Não sou eu que digo isto, irmão. É na Bíblia. Não, isto. Já estou satisfeito. O Senhor já me levou por caminhos de justiça e eu já desayunei em los pastos verdejantes. Não, tu estás se enganando. E eu, como pastor, tenho que dizer-te: 26 está aí começando. E um ano mais chegou. E eu quero viver o que Deus quer para minha vida. E eu creio que tu também queres. Então, se tu queres, abre tu coração. Permita que o Espírito Santo de Deus entre em tu coração e traga um renovo para tu vida, para tu família, para tu casa. Porque se mirarmos este texto, o Senhor é provisão. E necessita de provisão. O Senhor é satisfação, é descanso. Quem não necessita de descanso? E o Senhor é guia, consuelo, pero lo que traerá aliento e esperança a tu coração é o cajado de Deus. Quando tu vas cerca de cometer uma tonteria,
Aí o pastor corre, por aqui, Rito. Aí não estou com sede, pero esta água está envenenada. Matará tu sede e a ti mesmo. Não bebas. Pero sabe o que passa? De momento, lá o berrita, não, eu estou com sede, bebo água. ¿Por que não puedo beber? Porque Deus mira adelante, mais allá. E Ele sabe que a água está envenenada. Então, uns passos mais, há rio, aleluia, bonito, com águas cristalinas, para que tu tomes, banhe-se, desfrute. Isto é o cuidado de Deus. Pero vuelva a decir, en esta caminhada del año 26, el enemigo intentará te distrair. Tu necessitas de água. Aí de la nada aparece, quitaram de aqui vasito de água. Escute-me bem, isto é forte. E o Senhor falava comigo isto desde o ano passado, que já parece muito tempo, mas foi uns dias atrás. Cuidado com as distrações. Estou muerto de sede. Aí uns passos, aí vasito de água, Samuel. Eu estou com sede. É que água? Perdi o rio que estava logo adelante. Porque quando me sacio de las distrações de Satanás, eu estou perdendo todo lo que viene de Deus mais adelante. Oh, glória a Deus. O inimigo está te regalando vasito de água, pero Deus é rio de águas cristalinas. Glória a Deus. E sempre haverá água, sempre haverá aliento para tu vida, sempre haverá abraço do Espírito Santo. Quando tu estás trabalhando, quando tu estás haciendo algo, de la nada empieza a sentir algo bueno em tu coração, empieza a recordar de las alabanzas que cantaste domingo na igreja, empieza a dizer, Senhor, que bueno, aleluia. De la nada umas lágrimas empieza aqui al lado. Tu companheiro, que está passando? Estás triste? Não, eu estou contento, porque eu sinto a presença de mi Deus, eu sinto a alegria e o gozo de estar cerca de mi Deus. Aleluia. E todos nós outros que estamos aqui, e aqui eu concluo, porque falar do Salmo 23 para mim é hermosíssimo demais. Há muito tempo. Pero quer dizer com isso? Aliento, satisfação, guia e consuelo. Pero escute-me bem, e aqui concluo o que significa também este salmo. Todos nós outros, todos, ao princípio. Quem recuerda o princípio? Não necessita contestar-me. Tenho 10 minutos para a una. O princípio de tudo. Eu conosco, hermanos, aqui já conversei que o princípio miraram milagros extraordinários, provisão de algo que combustível do coche assim de la nada, que passou aqui? Estou conduzindo e falando em língua e dizendo, Senhor, graças. Não era o princípio, não era assim ou não? A pergunta é, por que cambiou? Sabe por que cambiou? Sencillo, você sabe. Por isso que o que eu vou dizer aqui não é novidade. Nos acostumbramos. Já posso dizer que já passei de los 40, já estou cerca da jubilação. Eu já 41 anos vivendo, irmão. Tenho uma oração, minha esposa sabe, que digo sempre: Senhor, que não falte lágrimas em meus olhos. E uma vez eu fui repreendido, quando era mais jovem. E sou viejo, predicava. E quedava, irmão Jesus, sudado nas espaldas. Ele traje, pastor Luiz, assim. Por ele calor também, 40 graus. Onde Pero eu bebia o que estava predicando. Bibo. Tento imaginar o que Davi estava vivendo, porque isto aprendi com meu viejo. Cuidado.
Cuidado que lá hay que tener una postura. Pero la postura vale. Pero yo no quiero me alejar de esta presencia. De tener respeto de subir esta escalera, este pedaño aqui, subir neste altar. Aunque sea para hacer uma oração. De correr meu instrumento aqui, como está Samuel. Adorando a Deus. Isto é muito forte, irmão. A palavra nos ensina estas coisas. Estamos sentados aqui, escutando alguém predicar, mas estamos recebendo e adorando a Deus. Não permita que Satanás te distraia com satisfações temporales. O que Deus quer contigo este ano va para largo. Oh glória, póngase de pé.